Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar o Salmo 23, não é? Que faz parte do ofício das leituras. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime, nem jura falso para o dano de seu próximo. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este, o Rei da Glória? É o Senhor valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este, o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor onipotente, o Rei da Glória é o Senhor Deus do universo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Rei da Glória é o Senhor Deus do universo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você que está participando agora, está entrando na página agora, esta é a aula de Catecismo, o nosso curso de Catecismo. Estamos na terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, que é a moral, a teologia moral da Igreja dentro dos 10 mandamentos. E já estamos no segundo artigo, que é o segundo mandamento, da lei de Deus. Cada artigo é um mandamento, cada mandamento é um artigo, tá certo? E a página, você quer saber da página? 562. 562, a partir do número 2144, tá certo? Então, esse artigo, o segundo mandamento, tem 1, 2, 3 incisos, tá certo? O primeiro mandamento foram 4 incisos. Cada inciso tem uma dimensão. Por exemplo, o primeiro inciso, o nome do Senhor é santo. O segundo inciso, o nome do Senhor pronunciado em vão. O terceiro inciso, o nome do cristão. A gente nesse artigo vai trabalhar o nome do Senhor. Aquilo que os judeus, os hebreus e os judeus não falavam o nome de Deus, sobretudo em vão, tá bem? Não jurava pelo santo nome do Senhor. E vamos ver agora a importância, o significado deste nome, a teologia do nome santo do Senhor. E uma pequena introdução, o segundo mandamento diz: não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Está para Deuteronômio capítulo 5, versículo 11. É a parte das proibições do segundo mandamento. Foi dito aos antigos: não perjurarás. Eu, porém, vos digo: não jurei em hipótese alguma. Mateus capítulo 5, versículos 33 a 34. Veja, Jesus parece que é a forma mais plena, e para nós, interpretando mais radical. Em hipótese alguma podemos jurar. Eu juro, eu juro, eu juro.
parecendo que isso faz parte legítima da nossa fé. Não! Quem jura evoca Deus, chama Deus como testemunha. Não é? E às vezes nós não juramos pela verdade, mas juramos também pela mentira. Juramos quando queremos que os outros façam algo para nós ou queremos ganhar moral diante das pessoas. E parece que aqui os meios justificam os fins, ou os fins justificam os meios. Não podemos, certo? Vamos entrar no primeiro inciso. O nome do Senhor é santo. Número 2144. Não pronunciarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 7. O segundo mandamento pertence, como o primeiro, ao âmbito da virtude e da religião e regula mais particularmente o uso que fazemos da palavra nas coisas santas. Vejam, nas coisas santas. O uso que fazemos da palavra nas coisas santas. Aqui é importante, né? O contrário é verdadeiro também. Se nós não podemos usar a palavra para as coisas santas em vão, veja, ou cuidado, viu, para não ser tagarela, não é? Muito falante ou falador e falar demais. Falar demais. Falar de uma forma, não é, que não se tenha respeito, desrespeitosa, de uma forma apenas para surpreender as pessoas ou ter moral diante dela e respeito nenhum para com Deus. Cuidado, não é? De manipular as palavras santas, as pessoas santas, ao bel prazer. Mas o contrário é verdadeiro. Se eu não posso, não é, chamar o santo nome de Deus em vão para as coisas que não representa, para as coisas que não têm dignidade para Deus. Primeiro, vamos tratar as coisas humanas como coisas humanas. Vamos tratar as coisas divinas como coisas divinas. Vamos tratar o homem como homem. Vamos tratar Deus como Deus. Se a gente sabe distinguir isso, e aquilo que Jesus disse, dá a César o que é de César. O que Jesus quis dizer? Não é? Dá ao homem o que é do homem. Trata o homem como homem. Humano como humano. Com todo respeito, com toda dignidade, mas jamais confundir isso e dar a Deus o que é de Deus. Eu não posso dar o que é de Deus a César, ao homem. Eu não posso pegar o que é do homem e dar a Deus. Veja. Então eu estou invertendo. Eu estou dizendo que César de fato é Deus e Deus, não é? Não existe. É menos do que um homem. Certo? Vamos avante. 2144. Entre todas as palavras da revelação, há uma singular, que é a revelação do nome de Deus. Singular. Ou seja, aqui, viu? Maior do que todas, que é o nome de Deus. Deus confia seu nome àquele que crê nele. Revela-se-lhes em seu mistério pessoal. O dom do nome pertence à ordem da confiança, veja aqui, interessante, e da intimidade. O dom do nome é o dom. Deus revela gratuitamente. Vejam, a gente chama de graça, né? O nome do Senhor é santo. Eis porque o homem não pode abusar dele. Veja, porque é sacrilégio as coisas sagradas, né? De pessoas e lugares. Vamos avante. Deve guardá-lo na memória, no silêncio de adoração amorosa, não é? Quem diz isso é Zacarias, capítulo 2, versículo 17. O nome guardar em silêncio, na memória e de forma, veja, de adoração amorosa, o nome do Senhor.
não fará uso dele a não ser para bendizê-lo, louvá-lo e glorificá-lo. Veja quando é que nós podemos fazer essa memória. Quando é para falar bem dele, bendizê-lo. Quando é para louvá-lo, ou seja, está em ação de graças. E quando é para glorificá-lo. Reconhecer o seu poder, a sua luz, a sua autoridade sobre mim. Não é? E quem diz isso é o Salmo 29, versículo 2. Depois Salmo 96, versículo 2. E Salmo 113, versículo de 1 a 2. Nesses 3 salmos, o salmista, de forma oracional, vai passando, vai nos dando catequese neste sentido. Avante, veja. E quem diz, o Neumann, não é? O cardeal Neumann, ele vai dizer isso aqui. Os sentimentos de temor e do sagrado são ou não sentimentos cristãos? Ninguém pode, em sã razão, veja, duvidar disso. São sentimentos que teríamos em grau intenso se tivéssemos a visão do Deus soberano. São sentimentos que teríamos se nos apercebêssemos claramente de sua presença. Na medida em que cremos que ele está presente, devemos tê-los. Não tê-los é não perceber, não crer que ele está presente no meio de nós. Não é? Diz isso o cardeal Neumann, que está no processo para ser servo de Deus para a beatificação. Vamos para o número 2145. O fiel deve testemunhar o nome do Senhor, confessando sua fé sem ceder ao medo. Atenção! Como isso é atual nesses anos, não é? Do ano passado para este ano, não é? Como isso é atual. Devemos, veja, o fiel, ou seja, aquele e aquela que tem fé, deve testemunhar o nome do Senhor, confessando sua fé sem ceder ao medo. Veja, ceder ao medo. Ou seja, aqui, para os mártires de ontem e de hoje, a perseguição aos cristãos, todas as formas de perseguição, viu? Quando nós nos sentimos também inibidos, vejam, acanhados, não é? Pelos protestantes, seja o vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás, não é? Quando nós não conseguimos expressar publicamente a nossa fé. Não podemos ceder, não é? Se somos tímidos, pedir ao Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer: Deus não vos deu um espírito de timidez, mas de ousadia, de coragem, de bravura, veja, para superar. Mas também a doença, esse coronavírus, por exemplo, o Covid-19. Todas as espécies de medo, nós não podemos ceder. Avante! O ato da pregação e o ato da catequese devem estar penetrados de adoração e de respeito pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, devemos ensinar de joelho. Devemos catequizar de joelhos. Não é? Tem que ter fé, tem que ter espiritualidade. Não nos preocuparmos apenas em convencer racionalmente as pessoas. Vejam? De fundamentar, não é? Mas passar com fé. Ou seja, transmitir uma catequese que de fato eu creia. Transmitir conhecimento que eu creia. E não ser inibidos. Por exemplo, no mundo, não é, da influência digital. Não ter medo. Não ter medo. Não ter vergonha. Não é? Não querer proteger a autoimagem. Mas aproveitar. Cada pessoa, você pode
Veja como é simples isso. E aqui eu vou dar um agora de motivador, não é? Você tem o seu perfil e lá você pode fazer uma live de 5 minutos. 5 minutos. Você começa, né? Você começa, né, postar uma frase, por exemplo, não é? Um cárter, um pôster com a frase, veja, está transmitindo, ou se você não tem jeito nem de rezar um salmo, você está transmitindo no seu perfil. E atenção aqui, viu? Eu quero agora puxar as orelhas, que o padre, que é curioso, deu um passeio em alguns perfis de aluno meus, não é? Que estão sempre comigo, e eu vi que não transmite as aulas nos seus perfis. Não tem. Eu fiquei perguntando, e como é essa evangelização? Não é? E será que não vale a pena? Quer dizer, eu participo da aula, eu bebo, mas não quero no meu perfil, não quero na minha página. Como é? Opa! Se você acha que não tem o dom, que não tem a habilidade, você transmitindo, você está evangelizando para aqueles que lhe seguem ou para aqueles que você segue, os seus amigos, ou não. Tá certo? Veja, na prática. Na prática, uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente de fato fazer, estar transmitindo. E uma coisa boa é que você está transmitindo uma coisa boa que vai fazer bem e que você está alimentando o seu perfil, não é? Alimentando o seu perfil. Cuidado, cuidado para a gente não entrar numa fé mágica, numa fé de Matrix, não é? Ou numa fé também de picadeiros. Numa fé, veja, de anedotas. Eu vou usar o termo rasgado. De uma fé de palhaço. Tem gente que procura apenas as coisas religiosas engraçadas para estar transmitindo. É um lado divertido, padre, de evangelizar. É um lado... Cuidado. Cuidado. Primeira coisa, isso é evangelização mesmo? Esse lado engraçado, esse lado divertido, leva para quem? Não é? Os 4 evangelistas contam que Jesus contou parábolas, mas que Jesus não contou anedotas. Vejam, não contou anedotas. Que Jesus ensinou. Jesus não fez ninguém rir, sorrir. Apesar que ele dizia, alegrai-vos e exultai. Mas não através de piadas, anedotas, de coisas da religião engraçada, uma forma divertida. Nananina, não. Cuidado para distorcer. A gente começa a distorcer o evangelho, a distorcer a doutrina, a distorcer os ensinamentos, a catequese. A catequese. Não é? Não existe isso. O conteúdo religioso é o conteúdo que salva. Cuidado, para a gente não perder essa dimensão da salvação da catequese, não é? Que nos leva para os céus. Por isso que é pecado contra a religião. Que religião quer dizer religarem. Religar o quê? O homem a Deus. O homem a Deus. Vamos avante. O ato de pregação e o ato da catequese devem estar penetrados de adoração e de respeito, como vimos. 2146. O segundo mandamento proíbe o abuso do nome de Deus. Cuidado, viu? Veja como a igreja coloca, o catecismo coloca, não é? E coloca em negrito aqui, não é? Proíbe o abuso do nome de Deus. Isto é, todo uso inconveniente do nome de Deus. E é interessante, não é? Que eu já alertei para isso e vou evidenciar mais uma vez. Veja, o catecismo ele vai explicando. Eu não precisava, não é, fazer exegese do texto, ou seja, interpretar o texto.
explicar, esclarecer o texto, porque ele já é auto-explicativo, auto-esclarecedor. Ele vai explicando. Só é a gente escutar atentamente ou ler atentamente. Tá certo? E ele diz, veja, não é? Uso abusivo do nome de Deus. Aí, isto é, vai explicar. Todo uso inconveniente do nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria também, não é? Da Virgem Maria e de todos os santos. Olha aqui. Vejam como o catecismo alarga isso. Não é apenas do nome de Deus, mas o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, da Virgem Maria. Né? E a gente costuma dizer o quê? Aqui no Nordeste, sobretudo aqui no Nordeste, cabo arretado, a gente diz o quê? Tudo é Virgem Maria. Virgem Maria. Virgem Maria. Olha, o nome abusivo. Isso é o pecado contra a religião. É quanto o pecado contra o segundo mandamento. Muitos não sabiam disso. Não é? Dessa minúcia. Porque pensava que apenas era para Deus. Mas o nome também da Virgem Maria. Né? Parece que se transformou em um sotaque. Um vício de linguagem. Virgem Maria para cá, Virgem Maria para lá. É o nome abusivo. Tá certo? 2147. As promessas feitas a outrem em nome de Deus empenham a honra. Olha aqui, as promessas. Ou seja, não é o pejúrio. Veja, a honra, a fidelidade, a veracidade e a autoridade divinas. Você sabia? Quando você faz uma promessa a outra pessoa, usando o nome de Deus, você coloca em xeque, se não for verdade, a honra, a fidelidade, a própria verdade e a autoridade divina. Devem, pois, em justiça ser respeitadas. Ser respeitadas, certo? E aqui está na dimensão para ser cumpridas. Você jurou. Você jurou. E não, com a intenção em não cumprir, em enganar o outro, é pecado mortal, meu filho. Não tem, minha filha. Não tem chorinho nem vela preta não, aqui não. Não é? Nada. Veja, ser-lhes infiel é abusar do nome de Deus e, de certo modo, fazer de Deus um mentiroso. Grande pecado, não é? Que perigo, viu? Conferir 1 João, olha como está fundamentado 1 João, capítulo 1, versículo 10. Aqui, o fundamento. 2148. A blasfêmia, Jesus foi acusado, né, de blasfêmia, opõe-se diretamente ao segundo mandamento. Olha aqui, a blasfêmia opõe-se diretamente ao segundo mandamento. Ela consiste, ou seja, o que significa o conceito, em proferir contra Deus, interior ou exteriormente, palavras de ódio, de ofensa, de desafio, em falar mal de Deus, faltar-lhe deliberadamente com respeito ao abuso do nome de Deus. Isso é blasfêmia. São Tiago reprova os que blasfemam contra o nome sublime de Jesus, que foi invocado sobre eles. Tiago, capítulo 2, versículo 7. A proibição da blasfêmia se estende às palavras contra, olha aqui, veja, alargue agora, a Igreja de Cristo, os santos, as coisas sagradas. Grandes blasfêmias, até mesmo por católicos de pé roxo, assim chamado, né? Católicos de pé roxo, muitas vezes está blasfemando, né? A igreja é qualquer uma.
título de igreja não salva ninguém. Rótulo de igreja não salva ninguém. Veja, é uma blasfêmia contra a igreja de Cristo. Cuidado. Segundo o mandamento da lei de Deus, não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7. É também blasfemo recorrer ao nome de Deus para encobrir práticas criminosas. Não é? Foi você, fulano? Não, eu juro por Deus, sendo. Veja, reduzir povos à servidão. Olha aqui, é uma blasfêmia, viu? É uma blasfêmia. Ou seja, todo tipo de escravatura, todo tipo de escravidão é pecado contra o segundo mandamento. São as novidades que nós não sabíamos. Torturar ou matar também. Por quê? Porque é imagem e semelhança. Por quê? Porque é o santo corpo. Não, vós não sabeis que é templo do vosso Espírito Santo? Veja. Por isso que suicídio, por isso que, veja, riscar o corpo, se autoagredir. Tudo isso. O abuso do nome de Deus para cometer um crime provoca a rejeição da religião. Não é? Vamos avante. A blasfêmia é contrária ao respeito devido a Deus e a seu santo nome. É em si, atenção, um pecado grave, ou seja, um pecado mortal. Quem vai dizer isso é o Código de Direito Canônico, número 1369. Vejam, não é? Como é importante estudar os mandamentos dentro do catecismo da Igreja Católica. Talvez se você pegar um teólogo que vai refletir os mandamentos, ele não reflita com tantos detalhes assim, não é? Que tem na doutrina do nosso magistério. Vamos ver o outro pecado contra o segundo mandamento, as pragas. Olha, vamos ver o que consiste, o que é praga para o magistério, dentro da tradição, fundamentado nas Sagradas Escrituras, a nossa doutrina. Vamos ver, né? 2149. As pragas que fazem intervir o nome de Deus. Veja, sem intenção de blasfêmia, até mesmo sem intenção de blasfêmia, são uma falta de respeito para com o Senhor. O segundo mandamento proíbe também o uso mágico do nome divino. Por exemplo, não é? Santo Agostinho vai dizer justamente isso. O nome de Deus é grande lá onde for pronunciado com respeito devido à sua grandeza e à sua majestade. O nome de Deus é santo lá onde for pronunciado com veneração e com temor de ofendê-lo. O nome de Deus é grande. O nome de Deus não é grande só porque você pronuncia. Você tem que pronunciar com fidelidade, com respeito, não é? E com veneração, com adoração. Aí ele vai ser grande onde você pronunciar. O contrário é verdadeiro. Será pequeno e não fará efeito nenhum se você pronunciar, não é? Com blasfêmia. Não é? Segundo inciso, vamos lá. O nome do Senhor pronunciado em vão. O primeiro ainda não era em vão, tá certo? 2150. O segundo mandamento proíbe o juramento falso. Agora aqui a gente está no juramento propriamente dito, falso, não verdadeiro. Se pode jurar, não é? Verdadeiramente. Por isso que faz a observação, o juramento falso. Fazer juramento ou jurar, o que significa jurar, veja,
é invocar a Deus como testemunha do que se afirma, tá certo? Quando você faz um juramento, você está chamando Deus, veja, por testemunha daquilo que você está afirmando, está jurando. É invocar a veracidade divina como garantia de nossa própria veracidade. Ou seja, aquela verdade minha, humana, é amparada pela verdade divina. Veja. O juramento empenha o nome do Senhor. É ao Senhor teu Deus que temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Deuteronômio 6, 13. Penha de penhora aqui, não é? De penhora, certo? Quando eu deixo um objeto meu de garantia, de penhora, um calção, né? Eu deixo. E quando não deixo nada, eu deixo, veja, Deus. Eu penhoro Deus. E se eu não pagar? Se eu não pagar, veja. Deus te pague. Bota aí na conta de Deus, né? Olha. 2157. Abster-se de jurar falsamente é um dever para com Deus. Não é um dever para comigo nem para os homens. É um dever para com Deus. Como Criador e Senhor, Deus é a regra de toda a verdade. A palavra humana está de acordo com Deus ou em oposição a Ele, que é a própria verdade. Quando é verídico e legítimo, o juramento põe à luz a relação da palavra humana com a verdade de Deus. O juramento falso invoca Deus para ser testemunha de uma mentira. Isso está muito claro, né? Vamos avante. 2152. É perjuro aquele que, sob juramento, faz uma promessa que não tem intenção de manter ou que depois de ter prometido algo sob juramento não cumpre. E aqui é muito mais do que o juramento, né? Perjuro. Perjuro está para uma promessa que eu faço com a intenção de receber, mas ao mesmo tempo com a intenção de não cumprir. Pecado contra o segundo mandamento, pecado grave, pecado mortal. E hoje tem uma prática que as pessoas fazem isso intencional, se coloca como vítima e sabe que o padre pode mudar e vem para o padre mudar. E fica assim, não é? Mas não deixa de ser perjuro. O perjuro consiste, veja, uma falta grave de respeito com o Senhor de toda palavra. Comprometer-se por juramento a praticar uma obra má é contrário à santidade do nome divino. O nome do Senhor pronunciado em vão é assim, no juramento e no perjuro. Vamos avante. 2153. Está gostoso demais. Jesus expõe o segundo mandamento no Sermão da Montanha. Como? Ouvistes o que foi dito aos antigos. Não jurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, Jesus, o fidedigno do Pai, o comprometido com o Pai, o responsável do Pai, não jurei em hipótese alguma. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Veja como Jesus é, não é? E se Jesus disse isso, minha gente, porque ele conhece. Ele conhece. Né? Ele conhece o Pai, como ele conhece também o anjo obscuro, decaído. Né? Esse fundamento é Mateus capítulo 5, versículos 33 a 34, depois 37. E que está para Tiago, capítulo 5, versículo 12. Veja, Jesus ensina que todo juramento implica uma reverência a Deus
e que a presença de Deus e de sua verdade deve ser honrada em toda palavra. A discrição em recorrer a Deus na linguagem caminha de mãos dadas com a intenção respeitosa à sua presença, testemunhada ou desprezada em cada uma de nossas afirmações. Vejam só, se a gente de fato fosse honesto com a gente mesmo, não é? Como Jesus diz aqui, não jureis em hipótese alguma, a gente de fato não faria isso. Não faria isso. Né? E quanto a gente faz, né? Eu estou me vendo como Padre Divânio aqui, veja humanamente falando, me vejo. 2154, seguindo São Paulo, veja, e é interessante, aqui é 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, Gálatas, capítulo 1, versículo 20, a tradição da igreja entendeu que as palavras de Jesus não se opõem ao juramento quando é feito por uma causa grave e justa e dentro da verdade. Por exemplo, perante um tribunal. O juramento, isto é, a invocação do nome de Deus como testemunha da verdade, não se pode fazer a não ser na verdade, no discernimento e na justiça. Não é? Quem diz isso é o Código de Direito Canônico, números 1199, o primeiro parágrafo. Não é? Ele diz isso. Veja só. E o juramento aqui em todas as hipóteses, não é? Da nossa vida. Então deu para entender, não é? Não é pecado fazer juramento. É pecado fazer juramento falso. Seu juramento falso. O perjuro, ou seja, eu faço uma promessa com a intenção de não pagá-la. Eu quero receber a graça, a bênção, mas não quero pagar. Não é? E aqui, por isso que não é, o meu santo anjo da guarda me lembrou agora, um outro artigo dentro desse, por isso que não é, veja, é permitido, não é honesto fazer promessas para os outros pagarem. Não. A promessa é você que paga. Mesmo para o bem do outro. Você intercedeu. É pela sua fé. Aí você não é justo nem honesto. Não é você faz para a sua criança que está com um problema, que está com doença grave, N e N motivo, você faz uma promessa para que ela vá para uma romaria durante 15 anos vestido, não é, de mortalha. Veja. Quer dizer, você fez uma promessa desonesta, exageradíssima, não é? E para os outros. Para os outros. Primeiro, a gente não sabe que vai estar vivo daqui a 15 anos, nem a um segundo, não é? Depois. Segundo é o outro, está dentro da liberdade, tem vontade. Então, cuidado com essas promessas dentro do desespero. E por que Deus faz? Porque Ele é misericórdia. Independentemente, Ele é misericórdia. Ele nos ama. Essa é a razão. Tá certo? Essa é a razão. Se Deus fosse agir, não é, pela justiça dos homens, tome lá, me dá cá, Deus não abençoaria. Não derramaria graças. 2155. A santidade do nome divino exige que não se recorra a ele para coisas fúteis e não se preste juramento em circunstâncias suscetíveis de interpretá-lo como uma aprovação do poder que o exigisse injustamente, quando o juramento é exigido por autoridades civis e legítimas. Pode-se recusá-lo,
deve ser recusado quando é pedido para fins contrários à dignidade das pessoas ou à comunhão da igreja. Veja, dentro da lei, dentro da obediência a Deus e à igreja, você pode negar algo até mesmo juridicamente falando. Se for para prejudicar o teu irmão, não faz. Ninguém é obrigado a fazer isso. Tá certo? É o que diz esse número. 2155. Não podemos fazer. Vamos ver aqui, não é, quantos minutos estamos. Então, vou terminar esta aula, não é? Para que... Deixa eu ver. Vamos avante, então. Estamos em 42 minutos. Eu acho que dá para terminar este artigo nesta aula. Vamos avante. Já estamos no terceiro inciso. O nome cristão. Vamos ver agora. 2156. O sacramento do batismo é conferido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja como coloca a fórmula aqui. Em nome do Pai, e a gente vai, e do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, vírgula, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. No batismo, o nome do Senhor santifica o homem. Veja, não é no nome, não é? O nome do Senhor. Um só Deus, o Senhor. E o cristão recebe seu próprio nome na igreja. Este pode ser de um santo, isto é, de um discípulo que viveu uma vida de fidelidade exemplar a seu Senhor. O nome do batismo pode também exprimir um mistério cristão ou uma virtude cristã. Vejam, cuidem os pais, os padrinhos e o pároco para que não se impunham nomes alheios ao senso cristão. E aqui, não é? Até os cristãos que fazem parte da pastoral do batismo não sabem disso. Para poder, naquela preparação, não é? E na catequese, veja, a gente ir orientando que se coloque verdadeiramente nome nos seus filhos de cristãos, não nomes de pagãos. Não nomes de pagãos. Veja o que diz, né? Que diz é o Código de Direito Canônico, viu? Número 855. 55. Os antigos colocavam o nome do santo daquele dia. O dia que a pessoa nasceu. Não é? E os pais se comprometiam em conhecer toda a história do santo ou da santa e estar oralmente transmitindo as virtudes daquele, como diz o catecismo, não é? Daquele que foi fiel, para que desenvolva também as suas virtudes. Vamos lá, 2157. O cristão começa seu dia, suas orações e suas ações com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja. E termina dizendo amém, não é? É verdade, eu creio. O batizado dedica a jornada à glória de Deus e invoca a graça do Salvador que lhe possibilita agir no Espírito como seu Pai. O sinal da cruz nos fortifica nas tentações e nas dificuldades. Veja, às vezes a gente faz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nem pensa na Santíssima Trindade. Nem pensa como é riquíssimo isso aqui. Se você tem em casa, anote. Não é? Quando você faz, isso é uma oração, viu? E uma oração plena. Quando você faz o sinal da cruz, você está pedindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E coloca todo o seu trabalho, todas as suas atividades para a glória dele. Veja, no Filho, pela força do Espírito Santo.
E pede por esse sinal da Santíssima Trindade que lhe afaste das tentações e das dificuldades, ou seja, do olho mau, da inveja, das ciladas. Por isso que é importante. Os antigos faziam o sinal da cruz, não é? A água que ia beber fazia o sinal da cruz. A alimentação, os lanches que ia comer faziam o sinal da cruz, não é? Quando saía de casa, quando entrava em casa, justamente porque para livrar das tentações e das dificuldades, das armadilhas, das pessoas com as energias ruins, negativas, fazer o sinal da cruz. São Bento, a oração: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Não é apenas a força desta palavra, mas é a cruz, o sinal da cruz, a Santíssima Trindade, minha gente. Precisa entender, não é? Então, a gente reza, a cruz sagrada seja a minha luz, mas a gente não faz a persignação sobre a gente. A questão de interpretação. 2158. Deus chama a cada um por seu nome. Veja, somos conhecidos pelo nome. Isaías 43, versículo 1. João, capítulo 10, versículo 3. O nome de todo homem é sagrado. Atenção, o nome de toda pessoa é sagrado. O nome é o ícone da pessoa. Por isso que desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, quando se muda o nome, designa a missão. E a pessoa vai se modelando a missão. O nome diz quem vai ser a pessoa. João Batista, não é? Quem será este? O que será este? O nome dele é João, mas não tem na família. Que virá a ser este menino? Veja, João, o amado de Deus. O nome é o ícone da pessoa. Existe respeito em sinal da dignidade de quem o leva. Qual é a maior aberração? Veja, qual é a maior ironia, sarcasmo? Qual é a maior forma que a gente pode ridicularizar as pessoas? É trocando o nome delas por apelidos. Dar um apelido à pessoa é a maior forma de profanação e blasfêmia do santo nome, o sagrado nome da pessoa. Entendeu? E tem pessoas por causa de comércio, não é? Porque já virou um rótulo do comércio, gosta mais do apelido do que o nome. Tem pessoas que não gostam do seu nome, gostam mais do apelido do que o nome. Essa pessoa precisa participar desta aula. Ou você precisa dizer a ela, entendeu bem a aula, precisa dizer a ela que ela está profanando o nome que recebeu do batismo e está cometendo blasfêmia o tempo todo. Pecado contra o segundo mandamento da lei de Deus. O último número desse inciso, 2159. O nome recebido é o nome eterno, veja. Pelo batismo conhece na eternidade. No reino, o caráter misterioso e único de cada pessoa marcada com o nome de Deus resplandecerá em plena luz. Ao vencedor darei uma pedrinha branca na qual está escrito o nome novo, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2,17. Tive esta visão, eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com os 144.000 que traziam escrito sobre a fronte o nome dele e o nome de seu pai. Apocalipse 14:1. Veja que maravilha, o nome que você recebeu no batismo. Tá certo? Vamos terminar com estes 8 números aqui rapidamente, só vou lê-los, não é? Que
resumo que a gente viu. 2160, Senhor, nosso Deus, quão poderoso é teu nome em toda a terra. Salmo 8, versículo 11. 2161, o segundo mandamento prescreve respeitar o nome do Senhor. O nome do Senhor é santo. 2162, o segundo mandamento proíbe todo uso inconveniente do nome de Deus. A blasfêmia consiste em usar o nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e dos santos de maneira injuriosa. 2163, o juramento falso invoca Deus como testemunha de uma mentira. O perjúrio é uma falta grave contra o Senhor, sempre fiel às suas promessas. 2164, não jurar nem pelo Criador, nem pela criatura, se não for com verdade, necessidade e reverência. Atenção aqui, não é? Traz algo de novo. E quem diz isso é Santo Inácio de Loyola, quando explica nos exercícios espirituais, no número 38. 2165. No batismo, o cristão recebe seu nome na igreja. Os pais, os padrinhos e o pároco cuidarão para que lhe seja dado o nome de cristão. Veja. E no batismo, quando o pároco ou padre que vai abençoar, não é? Percebe que o nome não é cristão, deve questionar os pais se de fato é aquele mesmo, se quer para o menino ou a menina, a criança. O patrocínio de um santo oferece um modelo de caridade e o intercessor seguro. Não é? O meu Edivânio José não tem santo Edivânio, mas se eu for o primeiro, glória a Deus, mas José é o meu padroeiro, não é? José. 2166, o cristão começa suas orações e suas ações pelo sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deve ser a nossa primeira oração e oração contínua durante o dia. A persignação, sem blasfêmia, não é? E sem profanação, não é? 2167. Deus chama cada um por seu nome. Ele nos conhece pelo nome, como diz Isaías capítulo 43, versículo 1, no Novo Testamento. João capítulo 10, capítulo 11, diz que ele é o bom pastor, conhece as suas ovelhas pelo nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos rezar, terminar esta aula com esta oração do Salmo 65, né, que diz assim: nações, glorificai o nosso Deus. É Ele quem dá vida à nossa vida. Aleluia. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Pela grandeza e o poder de vossa força, vossos próprios inimigos vos bajulam. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. O mar ele mudou em terra firme e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, ele domina para sempre com poder e seus olhos estão fixos sobre os povos, que os rebeldes não se eleve contra ele. Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacile nossos pés. Na verdade, ó Senhor, vós nos provastes, nos depurastes pelo fogo como a prata, fizeste-nos cair numa armadilha
e um grande peso nos pusestes sobre os ombros. Permitistes aos estranhos oprimir-nos. Nós passamos pela água e pelo fogo, mas fielmente vós nos destes um alívio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Nações, glorificai o nosso Deus. É Ele quem dá vida à nossa vida. Aleluia.